Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor, queridos. O Senhor preparou esse ambiente desde o início. Como esse ambiente está gostoso. Como o Senhor nos ama. Como o Senhor te ama. Desde o momento do louvor, o Senhor já estava ministrando aquilo que eu vou falar aqui nessa noite. E eu fico impressionado como Deus, sendo quem Ele é, tão grande, Ele nos ama de forma tão específica. Ele prepara um ambiente, Ele prepara os nossos corações para receber uma palavra. O Senhor me mostrou algumas pessoas tristes neste lugar. O Senhor sinalizou para que eu ministrasse sobre este ponto à igreja. E eu gostaria que você, por um momentinho aí, feche seus olhos e começasse a sentir a presença que existe neste lugar. Porque se você disse alguns dias atrás, ou até orou ao Senhor, dizendo que você estava triste, existe uma unção de alegria neste ambiente. Uma unção transformadora. Oh Deus, o Senhor é aquele que transforma o choro em riso. O Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. Como o Senhor ama o seu povo, como o Senhor nos ama. Senhor, não derrame graça sobre a minha vida para conseguir transmitir aquilo que o Senhor tem para entregar à sua igreja, e que os corações deles estejam preparados, bem atentos para receber tudo do Senhor. Libera unção de alegria, Deus. Libera unção de alegria lá no íntimo, no profundo, onde tem brotado tristeza. Eu te peço, libera unção de alegria nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Está pronto aí? Então, se você orou, prepare-se, porque Deus tem algo para você. É específico para você. Não perca nada. Pode ser um versículo, pode ser uma frase, mas Ele fala, Ele dá respostas. Ele dá resposta, Ele é muito claro. Ele nos ama muito. E Ele vai falar ao seu coração nessa noite. O tema da ministração dessa noite é: das lágrimas à alegria. Quando Deus transforma a nossa dor. Das lágrimas à alegria. A palavra do Senhor nos ensina muito sobre isso. E nós vivemos em um mundo que é inevitável passarmos por momentos de tristeza. Nós estamos aqui neste mundo. E é inevitável que a gente enfrente algumas situações difíceis, que nos confronta, que nos deixa tristes. Todos aqui, possivelmente, já passou por algum momento de perda, por algum momento de tristeza. E alguns estão enfrentando este momento agora. Todos nós já tivemos que lidar com este momento. Momento difícil, momento de dor. Nós estamos aqui neste mundo e muitas vezes nós temos que encarar isso. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como lidar com essa situação. Nós, como cristãos, nós temos a presença do Senhor. A nossa esperança, ela está em Cristo. A nossa esperança está no Senhor. Isso nos conforta. Isso gera e deve gerar alegria nos nossos corações. A palavra do Senhor no Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E esse texto, ele nos faz refletir um pouco assim. Será que isso é literal, que a Bíblia está nos falando?
que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Uma noite eu estou chorando, na outra eu estou alegre. E aí Deus, nos momentos ali de busca, Deus ministra ao meu coração e diz: olha, o momento da noite ele sinaliza para um momento de trevas. O momento da noite, de escuridão, ele sinaliza para um momento de ignorância, de ausência de revelação, de falta de entendimento. Mas o amanhecer, que aponta para a luz, ele aponta também para a revelação, ele aponta para o entendimento, ele aponta para o novo de Deus. Então, você está num ambiente de trevas, está escuro, está de noite, está tudo muito difícil. De uma hora para outra, as coisas podem mudar na sua vida. A luz entra, e quando a luz entra, ela dissipa todas as trevas. A luz, quando ela entra, ela faz assim, queridos: o ambiente está escuro, você quando aperta lá o apagador, ou o interruptor, o que acontece? Pum! A luz chega. E eu profetizo sobre a sua vida hoje: a luz está chegando nas suas trevas. A luz está chegando nas suas trevas. Isso que tem sido gerado tristeza no seu coração, hoje o Senhor está liberando luz. Está liberando luz. Está liberando luz. Eu já estava com sede. Estava ali, Deus já ministrando ao meu coração. Já chorei muito. Ali, Deus fala primeiro conosco, que vai trazer a palavra, e depois ministra a igreja. A gente tem que estar muito sensível, né? Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ele precisa falar primeiro aos nossos corações. Nós precisamos também refletir um pouco em situações que nossas lágrimas podem ser atendidas por Deus, e quando não são. Queridos, nem todo choro resulta em resposta divina. Olha, isso é interessante. Nem toda vez que você chora resulta uma resposta divina. E eu vou falar sobre isso aqui. É bom que você esteja atento, porque talvez você tenha chorado e não tem ouvido de Deus, ou não tenha encontrado uma resposta de Deus para aquilo que você tem chorado. Então nem todo choro ele vai ter uma resposta divina. Nós podemos ler o texto de Malaquias, capítulo 2, o verso 13. Eu gostaria que o pessoal colocasse aqui, se possível, Almeida, revista atualizada, né? Ara. Malaquias 2, 13. Amém. Diz assim: há outras coisas que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Pode ir ao próximo versículo. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Então, nesse texto, o profeta ele estava dizendo: olha, vocês estão chorando, estão se derramando em lágrimas, e o Senhor não está nem aí para o seu choro. Vocês estão chorando, mas vocês não estão atentos àquilo que Deus mostrou lá atrás, a vida que vocês estavam levando, a vida que vocês estavam seguindo, se prostituindo. Isso serve para nós. Pegue isso daí, talvez é para você.
Às vezes o nosso choro, ele não tem resposta. Eu gostaria de ler outro texto, Gênesis 27, 38. Gênesis 27, 38. O texto de Gênesis 27, 38 narra a história de Esaú. Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Esse texto também nos fala de uma situação de uma pessoa que chora, mas que ele estava muito preso àquilo que ele deixou de ganhar, a bênção que era para chegar, e não estava de fato focado em ter uma vida voltada para Deus, de ter um encontro, de ter um relacionamento muito íntimo com o Pai. Existe, gente, alguns tipos de choro. Eu gostaria de citar 2 tipos de choro: o choro que é pelas consequências do problema e o choro que vem pela essência do problema. Às vezes nós estamos chorando pela consequência. Doeu tanto, está doendo tanto a situação em nós, a consequência é tão pesada que nós estamos chorando, porque foi muito forte isso. Nós vemos isso no rei Saul. O rei Saul, ele tinha muito que manter o status dele, e ele chora pelas consequências da situação, aquilo que se tornou o seu reino. E nós vemos Davi chorando pela essência, pelo problema que ele reconhecia ser dele. Aí ele se derramava na presença do Senhor, ele rasgava o seu coração na presença do Senhor. Ele rasgou o seu coração na presença do Senhor. Olha, consequência e a essência. Talvez nós tenhamos chorado muito pela consequência e temos deixado o que de fato é essencial, aquilo que é na essência, aquilo que é o nosso interior, aquilo que nós precisamos rasgar os nossos corações e pedir a Deus para nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. E nós vemos isso no rei Davi. Vamos explorar um pouquinho mais como Deus transforma as nossas lágrimas em alegria, seja mudando as circunstâncias externas ou o nosso coração, e como podemos viver na plenitude e na alegria dele. Deus, ele pode mudar as circunstâncias externas, ou ele pode mudar o nosso coração. Isso também é bom você anotar. Deus pode mudar as circunstâncias externas, ou ele também pode mudar o nosso coração. E o tópico aqui, o primeiro tópico, eu estava só introduzindo aqui a mensagem: quando Deus responde ou não às lágrimas. As lágrimas sem arrependimento, o choro sem mudança de coração não move a intervenção divina. O choro sem a mudança de coração não vai mover uma ação de Deus. Se nós estamos chorando sem estar com os nossos corações genuinamente na presença do Senhor, nós não vamos trazer sobre nós a cura. Queridos, Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Pai soberano e ele conhece todas as coisas. Não dá para nós nos apresentarmos diante de Deus sendo fingidos. Não tem como isso. Eu estava lendo uma curiosidade esses dias e diz que, nessa curiosidade, ele dizia assim que no nosso corpo possui cerca de... Os vasos que nós temos no nosso corpo dá em torno de 100 mil quilômetros. Daria para dar 2,5 voltas em toda a terra, os vasos que tem no nosso corpo, dizia nessa curiosidade. Pensa na complexidade que é aí, isso aí que está dentro de você. Isso é
simples detalhe do que Deus criou. Deus te conhece, Deus nos conhece do mais íntimo, no mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece muito bem. Não dá para você fingir, não dá para nós fingirmos nada, não dá para esconder nada diante de Deus. Então o choro sem mudança de coração, ele não move a intervenção divina. Então lá naquele texto de Malaquias 2,13, o povo chorava, mas suas ações e o coração não eram alinhados à vontade de Deus. O povo estava chorando: Deus, tenha misericórdia de mim, mas a vida estava no pecado. A vida estava no pecado. Esaú lamentou a perda de bênção, mas não buscou o relacionamento verdadeiro com Deus. Tem muito isso, né? Temos visto muito isso na geração. A gente lamenta a perda divina e muitas vezes se irrita com Deus. E aí a gente se pergunta assim: quem somos nós para se irritar com Deus? Quem somos nós para se irritar com Deus? Onde é que nós estávamos, né, quando Deus disse lá: haja luz? Quem somos nós para se irritar com Deus? E aí a gente fica às vezes frustrados porque nós não recebemos a bênção, e choramos porque nós não recebemos a bênção. Por que a bênção não veio? E estamos muito parecidos com Esaú. A bênção era minha, Senhor, a bênção era minha, estava aqui, estava próximo, já era tudo meu. Por que ela não veio? Olha Deus falando a você: talvez você não recebeu a bênção, talvez ela não veio, estava na sua mão, estava para chegar e não chegou. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente precisa de fato estar com os nossos corações naquele que é o dono da bênção, aquele que pode nos abençoar de fato. A diferença entre chorar pelas consequências ou pela essência do problema. Como eu disse, Saul lamentou pelas consequências de seus atos, sem se arrepender verdadeiramente. Davi, ao contrário, chorou por sua falha diante de Deus. Nós lemos isso lá no Salmo 51. Se for possível, pessoal, abra para mim aí o Salmo 51. Eu vou pedir vocês para estar. A Bíblia, ela por si só, ela transforma as nossas vidas, né? É muito bom a gente... Salmo 50, não abra o Salmo 50, abre, vou ler só o primeiro aqui, né? Porque o Salmo completo fala dessa situação. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na necessidade, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua graça, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aí é Davi, e nós temos tantos salmos falando isso: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, pois sou pecador, pois sou falho. Ele ia lá na fonte, na essência, se arrependia de fato. Quando as lágrimas mudam circunstâncias externas, às vezes nós choramos, gente. Tem situações que nós choramos e as lágrimas, elas mudam circunstâncias externas. Você clama e você chora na presença do Senhor, e você enxerga de fato um mover de Deus, numa circunstância diferente. A circunstância muda. Você estava às vésperas de uma perda e você vê um milagre. Você de fato vê assim aquilo que você clamou. Quantos testemunhos nós temos visto aqui em cima do altar? Isso nos fortalece. E muitas vezes as lágrimas, elas geram assim mudança de circunstância. Nós podemos ver isso na vida de Ana. Ana, ela se derrama na presença do Senhor. Ela tem aquele momento de se derramar na presença do Senhor, de se entregar, de rasgar o seu coração, e ela vê a circunstância dela sendo mudada. A circunstância de Ana foi alterada. Ela teve a oportunidade de ter a sua circunstância mudada. Nós vimos isso também na vida do rei Ezequias. Em Isaías 38, ele chorou e orou ao saber de sua morte iminente. Deus respondeu e deu a ele mais alguns dias, mais alguns anos. Na presença dele ali, ele se rasga na presença do Senhor.
e ele vê a sua circunstância sendo mudada. Então, às vezes, você vai clamar e vai ver a circunstância sim sendo mudada. Esse choro seu, às vezes pode gerar sim uma mudança de circunstância. E você deve sim clamar com todas as suas forças, para que você tenha a circunstância da sua vida mudada. Mas nós não podemos deixar de falar de uma outra forma que Deus age. Eu não posso deixar de falar de uma outra forma, porque existem momentos que Deus age, Deus transforma internamente, apesar da circunstância. Tem momentos que Deus vai te transformar, e as circunstâncias vão permanecer a mesma. E às vezes nesse momento a gente não tem a gente não percebe muito isso, né? Então tem momentos que Deus vai alterar a circunstância, mas tem momentos que Deus vai nos mudar. Ele vai nos mudar e a circunstância vai ser a mesma, mas o que vai acontecer? Você já não é mais o mesmo, você é outra pessoa. Você agora está qualificado para enfrentar a circunstância, porque quem precisava passar por este momento, por esse processo, era você. Não havia necessidade de mudar a circunstância, mas primeiramente precisava mudar dentro de nós. Então tem momentos que a circunstância vai permanecer e que você vai ser transformado, você vai ser tocado. E talvez você está aí, eu estou entregando aquilo que Deus me deu, vai refletindo aí, vai pegando aquilo que Deus tem para você. Porque talvez você está em uma dessa situação, talvez você foi transformado também, e talvez você tenha visto as circunstâncias mudando, mas talvez ela não mudou, e você está sofrendo, e Deus está tentando te mudar, e você não está resistindo, tirando a tristeza. Até para você ver como que isso é confuso. Quando Ana estava na presença de Deus, se derramando, na presença do Senhor, se quebrando lá na presença do Senhor, o sacerdote ali confunde o tipo de choro, porque a palavra fala que ele pensou que Ana estava embriagada. Até o sacerdote falou, ela deve estar embriagada. E na verdade ela estava com o coração quebrado na presença do Senhor. Ela não estava com um choro de errado, não. Ela estava com o coração quebrado na presença do Senhor. Então, queridos, isso é para você. Pegue isso para você, o Senhor entregando a sua vida. Então, quando Deus transforma internamente, apesar da circunstância, nem sempre Deus muda a situação, mas muda o coração. Nem sempre Deus muda a situação, mas muda o coração. Nós podemos ver isso no texto de Mateus 26, 39, o nosso maior exemplo. Eu acho que esse talvez seja o melhor exemplo que nós temos. O Evangelho de Mateus, versículo 26, 39. Se puder colocar, eu agradeço. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, ele está clamando para que Deus mudasse a circunstância. O próprio mestre, ele clama para que Deus mudasse a circunstância. E Deus mudou a circunstância, querido? Não, Deus não mudou a circunstância, mas Deus fortaleceu Jesus para aquele momento. Então, para a sua vida, às vezes você está achando que a circunstância não foi alterada, não foi mudada. Nesse momento Deus está fortalecendo o seu coração. Deus está te fortalecendo para que você resista, para que você vá em frente, para que você siga forte, para que você dê passos firmes. Nesse momento Jesus estava em lágrimas, estava suando sangue, mas Deus o fortaleceu a passar por aquele momento. Então, vai ter situações que a mudança será no nosso coração.
O exemplo de Jesus deixa bem claro isso. O texto de Abacuque, lá no cântico de Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19, nos fala assim da reação de Abacuque. Ele fala muito da situação que ele estava vivendo. E esse texto pode colocar aí, viu gente? Abacuque 3, 17 a 19. Que mesmo ali na falta da provisão, mesmo nas suas dificuldades, Abacuque ele se mantém, ele não está preso à circunstância. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, que nos currais não haja mais gado, o próximo, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, mesmo em toda situação difícil, a situação de Abacuque aqui era uma situação assim. Aqui o povo vivia praticamente da agricultura, da criação. Então ele estava falando o limite dele. É o meu limite, ainda que falte tudo, ainda que os gados morram, ainda que o fruto não venha mais, que a figueira não deu o seu fruto, que a vide não deu o seu fruto, que não produza nada. Eu não sei como você poderia trazer isso para a sua vida, mas ainda que tudo se acabe, você precisa saber que existe um Deus. Você precisa guardar o seu coração nele. Você precisa ter convicção disso, de quem é Deus. Assim como o profeta, olha, em qualquer situação, ainda que falte, ainda que me falte, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu vou estar diante do meu Deus. A ação do Espírito Santo em gerar alegria interna. Gálatas 5:22 diz que a alegria é um fruto do Espírito e não depende de momentos transitórios. Capítulo 5, verso 22 de Gálatas fala que a alegria é um fruto do Espírito. Ele é um fruto do Espírito. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você recebe a alegria. Ela está liberada sobre a sua vida. Ela foi liberada sobre a sua vida e ela não depende mais da circunstância. Precisamos ter essa convicção. Deus nos dá força interior para enfrentar as tribulações com esperança e contentamento. Tipos de alegria e a plenitude da alegria em Deus. Alegria natural e alegria espiritual. A alegria natural ela é válida. Por exemplo, em Gênesis 2, Deus cria a mulher para alegrar o homem. O homem, a Bíblia fala que o homem se sentia só, e Deus cria a mulher e gerou alegria ao homem. A mulher gera alegria ao homem, não é, homens? A mensagem está assim muito séria, aí se eu fazer qualquer acho que é meu perfil, né? Eu sou muito mais, sei lá, mais sério. Acho que sou, né, gente? Então, Deus ele cria a mulher em um momento que o homem se sentia só, e o homem se sente alegre, uma alegria natural. Eu estava só, agora eu tenho alguém para estar comigo, e ele gera alegria, e aquela alegria natural, mas aquilo também, olha algo interessante, a mulher foi um presente de Deus, literalmente, gente, foi Deus que deu a mulher, foi um presente de Deus. Foi Deus que deu a mulher ao homem. Olha para você ver, você fala, não, estou recebendo um presente de Deus, mas o presente literal mesmo que Deus tem aí, que está descrito na Bíblia, foi a mulher. Deus deu a mulher ao homem. Então você recebe de Deus os presentes que Deus tem para você, aquilo que Deus tem de espiritual para liberar sobre a sua vida. Se agarra a isso. Ele tem tudo para tirar toda a tristeza do seu coração, para arrancar essa tristeza, para acabar com ela. Você não foi chamado para viver triste, não. Isso que está sendo ministrado aqui é só para você refletir um pouquinho, porque às vezes a gente está chorando,
e a gente chora sem sentido, a gente não tem algumas coisas, algum direcionamento. Aí Deus traz uma palavra para nos fazer refletir. Senhor, eu estou precisando me arrepender em alguns pontos, de melhorar em algumas áreas da minha vida. E começamos a entender que Deus começa a trabalhar, Deus começa a mudar e começa a arrancar aquela tristeza, porque tem pessoas que estão com tudo bem, gente. Parece que todas as coisas da área dela estão resolvidas. Ela está com as áreas da vida, tudo, está em todas as áreas. Fala, moça, eu não estou enxergando nada de errado, mas existe uma tristeza dentro de mim. Existe um espaço, eu tenho que deixar isso bem claro para você. Existe um espaço dentro de você que só é preenchido por Deus. Não tem nada, não procure mais outra coisa. Você não vai preencher esse espaço. Existe um espaço no seu coração que só Deus pode preencher. Só Ele pode chegar, alcançar e gerar alegria. Porque às vezes quando a gente fica nessa expectativa, vivendo pela circunstância, pelos momentos, aí a gente conquista coisas novas, a casa nova, um carro novo, uma nova namorada, a noiva, a esposa, e aí as pessoas vivem fica preso nesse ciclo, e esquece, e acha que está faltando algo ainda, e ele vai trocando, e ele vai vivendo, e ele vai percebendo que não consegue preencher aquele vazio. E fica colocando sempre a sua alegria nessas circunstâncias, nessas coisas. Mas não é aí, a gente precisa estar com Deus, nós precisamos buscar o relacionamento com Deus, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Queridos, orar é uma coisa tão simples. Porque às vezes as pessoas, quando elas estão dando os primeiros passos na fé, elas falam, mas eu não sei orar, pastor, me ensina a orar. Vai chegar para o pastor, me ensina a orar, eu não sei. Mas é você chegar para Deus e falar, porque Ele já te conhece. Ele precisa ouvir dos seus lábios arrependimento. Então rasga o seu coração lá, Senhor, eu sou assim, eu preciso mudar aqui, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. A gente precisa se expressar de forma bem espontânea na presença do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós. E queridos, nós somos muito amados, porque esse mesmo Deus que criou o universo, o pastor Paulo falou aqui, eu gosto de imaginar assim, sobre o universo, né? E quantas outras galáxias que tem, e Deus se importa conosco. Deus olha para a gente de forma especial, de forma específica, nos nossos detalhes. Como Ele é maravilhoso. Então você é muito amado, você é muito amada, você é precioso, você é preciosa por Deus. Você não está aqui por acaso, existe um chamado de Deus para a sua vida. Essa tristeza que está no seu coração aí, Deus vai tirar hoje em nome de Jesus. Será preenchido, você sairá deste lugar revigorado, reanimado, terá uma semana abençoada, um ano abençoado. Se você crer, você vai sim colher frutos que geram alegria. Frutos que geram alegria. A alegria passageira do pecado. Não posso deixar de falar dessa alegria também. Hebreus 11, 25 fala sobre os prazeres transitórios do pecado. Cuidado com a alegria transitória do pecado. Cuidado que você está vivendo aí com essa vida da alegria transitória do pecado. Você mesmo sabe como ela funciona. Por quê? Porque você comete o pecado, e você tem a alegria dele momentânea, de momentos, e daqui a pouco você está tão vazio, e você fica de novo necessitado dessa alegria, e vai atrás dela. Cuidado, porque ela é momentânea, e ela está destruindo a sua vida. Ela está destruindo a sua vida. Procura viver uma vida de santidade, procura viver uma vida de relacionamento com Deus, para na hora que você entrar na presença de Deus, você poder rasgar o seu coração e você sentir a presença dEle. Não deixe que essa alegria transitória do pecado, que está todo dia te segurando ali, te prendendo, não permita que isso te agarre, te prenda. Que você seja liberto nessa noite de todo tipo de alegria destruidora. Isso vai trazer a ruína da sua vida, do seu relacionamento, do seu casamento. Vai acabar com a sua vida. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Eu vou ler esse texto, Hebreus 11, 25. Coloque para mim aí, por favor, pessoal. Hebreus 11, 25.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. É isso. Às vezes a gente está preso a algumas coisas aí, está preferindo viver prazeres transitórios, vivemos presos no pecado. A verdadeira alegria é em Jesus, querido. Em João 15:11, Jesus diz: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria de Jesus, ela é uma alegria completa. Nós temos que nos apegar a Cristo, a andar com Cristo, a viver com Cristo, porque Ele vai preencher os nossos corações de toda alegria. Ele vai preencher, Ele vai suprir as nossas faltas. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Deus, Ele nunca desperdiça uma lágrima. Ele transforma Ele os transforma em força, Ele os transforma em esperança, em alegria. Deus vai pegar a sua lágrima e vai transformar em força. Ele vai fazer com que você seja forte. Ele vai fazer com que você esteja alegre. Então aquilo que foi ministrado aqui, que você viva isso, viva essa intimidade, chore na presença dEle, derrame lágrimas, mas que sejam lágrimas que mostrem a essência do que você é, que você possa viver isso na integridade, buscando o Senhor. O Salmo 126 diz assim: Ele nos assegura que os que semeiam com lágrimas, com um cântico de alegria colherão. Olha bem, aquele que semeia com lágrimas, eles colherão com cânticos de alegria. Mas tudo aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração é para você ter um direcionamento. E eu não estou aqui nessa noite para fazer você sair daqui triste. Eu levei você talvez a refletir, porque essa era a palavra que Deus tinha para você nessa noite. Talvez você está vivendo o melhor momento da presença de Deus, vivendo próximo do Senhor, relacionamento com o Senhor. Você encontrou o reino, você encontrou o tesouro, e você está em êxtase de alegria. Mas talvez você entrou neste lugar perdido, sem nenhuma expectativa, com o coração destruído, com o coração totalmente se sentindo imperfeito, incapaz. Não, você pode. Deus te chamou e você está aqui nessa noite porque a palavra era para você. A palavra era para você. E na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Foi o que Célia disse antes, viu? Porque Deus já estava falando com vocês. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Não dá para ficar na presença de Deus, não dá para chegar num ambiente onde a glória é manifestada e ficar parado. Até a tristeza, ela vai ter que sentir alegria na presença do Senhor. Amém? Fique de pé. Eu gostaria de dizer a você que talvez entrou aqui com esse coração quebrado, com esse coração muito ferido, e você ainda nem conhecia esse Deus que eu falei, ou talvez você já conhecia, mas você não tinha ainda tomado uma decisão de viver com Ele, você não sabia do que Ele era capaz. Eu te apresentei um Deus que Ele transforma a sua tristeza em alegria. Ele vai mudar a sua circunstância, ou Ele vai mudar você. E talvez essa noite é a noite dEle transformar a sua vida. Talvez essa é a noite que Ele está falando: Ei, te chamei aqui para te transformar. E a partir da transformação interior, eu vou fazer um milagre na sua vida externa. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não teve essa experiência com Cristo, ainda não entregou a sua vida para Jesus, e o Senhor falou ao seu coração,
Senhor te chamou nessa noite. Eu peço que a igreja ore aí. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Nós vamos estar orando por você. Se você está aqui nessa noite e gostaria de entregar a sua vida a Jesus e ter a sua vida transformada, resgatada, ser arrancado aí do mundo do pecado, da tristeza, e gerar alegria no seu coração. Gostaria que, se existir alguém aqui nesse ambiente, que levantasse a sua mão. Gostaria de orar por você. Tem uma pessoa ali. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida? Tem uma pessoa lá atrás. Mais alguém quer ter uma vida transformada na presença do Senhor? Deus está te dando a oportunidade hoje. Ele pode transformar. Eu não estou dizendo para você, eu falo com toda a convicção. Toda a convicção. Eu posso dizer com toda a convicção, eu sou falho, mas Deus não falha com você não. Ele pode transformar a sua vida, é hoje. Ele pode mudar a sua dor. Ele pode transformar a sua dor nessa noite. A sua vida pode ser alterada, mudada de sentido, de um rumo que estava totalmente para um precipício, para uma vida com Deus, de intimidade, de relacionamento. Mais alguém aí gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e de dar um passo de fé com Ele? Levante a sua mão bem alto, se tiver alguém aqui. Parece que tem uma pessoa lá no fundo, com a mão levantada também. Mais uma vez, é a última, não vou ficar aqui. Tem mais alguém que gostaria de ter essa experiência com Deus? Mais uma pessoa lá no fundo. Igreja, vibra, porque Deus está salvando. Deus está salvando. Deus está salvando. Deus está salvando. Então, queridos, eu gostaria de convidá-los a vir aqui à frente, para você receber uma oração, a gente orar por você, conhecer você um pouquinho melhor. Dá um passo aí e vem aqui à frente, vocês que levantaram as mãos. A igreja, se possível, que conheceu, viu alguém aí que levantou a mão, ajude essa pessoa. A vir até aqui à frente. Tem mais pessoas, as pessoas que levantaram a mão podem se direcionar aqui ao altar. Fique bem à vontade, aqui é a casa do seu pai. Você está na casa do papai. Se sinta bem à vontade. Se você não levantou a mão e quer vir também, venha, porque estar na casa do pai é algo tão precioso. Talvez você ficou aí um pouco intimidado, não levantou a mão, mas quer vir, receba aqui, viu? Então, queridos, Deus vai mudar a sua vida, para vocês todos nessa noite. Deus vai mudar a sua vida, se você decidir a andar com Ele, a ter um relacionamento com Ele, a derramar o seu coração na presença dEle, a chorar como deve chorar, a se arrepender no momento que deve se arrepender. Se apegue à palavra do Senhor, abrace a ela, e seja renovado, seja cheio de Deus, que você possa viver um ano de excelência na presença do Senhor.